O magnata morre e o testamento surpreende a todos. A fortuna não vai para os filhos, mas para o jardineiro que conhecia seu segredo mais sombrio. Relatos de vida. Quando o magnata Arlindo Vidal morreu, aos 87 anos, ninguém esperava que o velório seria apenas o início de uma tempestade que varreria a fortuna dos Vidal. Arlindo era um nome temido e respeitado em São Paulo, dono de uma rede de hotéis de luxo que se estendia por 4 continentes, uma mansão que ocupava um quarteirão inteiro no Morumbi e uma biografia repleta de negócios friamente calculados. Tinha 3 filhos: Eduardo, o mais velho, herdeiro natural e executivo agressivo; Camila, a filha do meio, que sempre evitou a imprensa e preferia gastar em silêncio; e Leonardo, o caçula, mais afeito a festas do que a reuniões. No entanto, ao lado da família elegante e dos empresários engravatados, uma figura destoava no funeral: Sebastião, o jardineiro. Com roupa simples e olhar baixo, ficou num canto afastado, segurando um boné nas mãos. Os filhos o ignoraram completamente. Para eles, ele era apenas o homem das plantas, o que cortava as roseiras da mãe e limpava os galhos do outono. Ninguém ali sabia o que ele sabia. E ninguém ali imaginava que dali a 2 dias estariam gritando uns com os outros dentro do escritório do advogado, escutando a leitura de um testamento que mudaria tudo. Arlindo tinha sido meticuloso em vida e mais ainda na morte. A leitura do testamento foi marcada para uma tarde abafada de terça-feira. Os filhos chegaram cedo, confiantes, fazendo apostas entre si sobre quem ficaria com o iate e quem herdaria o prédio de luxo em Miami. Quando o advogado apareceu, com uma expressão carregada e uma pasta de couro gasta, todos se calaram, sentaram-se, respiraram fundo. O documento começou de maneira convencional: desejos póstumos, palavras sobre legado e valores de vida, mas então veio o choque. Em letras frias e diretas, Arlindo anunciava que toda a sua fortuna, hotéis, investimentos, ações, imóveis, carros e contas bancárias, seria deixada não aos filhos, mas a Sebastião Rodrigues, jardineiro de sua casa há mais de 40 anos. O silêncio foi tão pesado que o tic-tac do relógio antigo do escritório se tornou ensurdecedor. Eduardo se levantou primeiro, batendo na mesa com a mão fechada. Camila cobriu a boca, perplexa. Leonardo gargalhou, achando que era algum tipo de piada elaborada. Mas não era. O advogado estava pálido, mas firme. Senhores, este é o desejo legítimo do Sr. Arlindo. E há mais. A parte mais era uma carta, escrita à mão, com instruções para que fosse lida apenas por Sebastião. Ninguém sabia seu conteúdo, mas ali mesmo, naquela sala cheia de raiva, o velho segredo de Arlindo começava a se mover sob a superfície. Porque Sebastião não apenas sabia como cuidar de orquídeas raras, ele também sabia de uma história enterrada no jardim da mansão. Uma história que envolvia traição, culpa e um corpo que jamais deveria ter sido descoberto. A imprensa explodiu no dia seguinte. Magnata deixa fortuna bilionária para jardineiro, diziam as manchetes nos portais. Programas de TV especulavam sobre a sanidade de Arlindo. A classe alta murmurava escândalo. Enquanto isso, Sebastião, silencioso, evitava entrevistas. Foi visto entrando na casa de advocacia em trajes discretos, cercado por seguranças que o próprio escritório contratara. Do lado de fora, Eduardo vociferava contra os repórteres. Camila estava sumida e Leonardo, trêmulo, tentava acender um cigarro com as mãos descoordenadas. Na sala privada da firma de advocacia, Sebastião recebeu a carta. Era um envelope grosso, selado com cera vermelha. Ele pediu para ficar sozinho. Os advogados obedeceram. Quando rompeu o selo, a primeira coisa que sentiu foi o cheiro do papel antigo guardado com cuidado. E então, leu: Sebastião, se você está lendo isto, é porque me fui. Você foi o único a ficar, sempre. Quando minha esposa morreu, foi você quem me ajudou a enterrá-la, literalmente. Nunca falei sobre isso com ninguém, nunca precisei. Você viu, você sabe. Sebastião parou de ler.
Respirou fundo. Sabia exatamente do que a carta falava. A morte de Dona Helena, esposa de Arlindo, havia sido oficialmente atribuída a um ataque cardíaco, mas a verdade era outra. Sebastião a encontrara morta na estufa de orquídeas, com o vidro quebrado e sangue na cabeça, e Arlindo, em pânico, suplicou para que ele ajudasse a encobrir tudo. Havia sinais de luta, um empurrão, uma discussão. Arlindo sempre negou ter matado Helena, dizendo que ela escorregou, mas nunca chamou a polícia. Pediu a Sebastião que a enterrasse nos fundos do jardim, sob o canteiro de rosas brancas. Voltando à carta, eu vivi com esse peso. E você também. O que fizemos não foi justo, mas foi necessário. Você me poupou da cadeia e dos olhares dos meus filhos que nunca me perdoariam. Você nunca cobrou, nunca ameaçou. Por isso, Sebastião, tudo o que tenho é seu, porque é seu por direito. As mãos de Sebastião tremiam, não por medo, mas por dor. O que fizera em silêncio durante tantos anos, agora o prendia com uma corrente de ouro. Não era um prêmio, era uma herança carregada de morte. Lá fora, os filhos de Arlindo estavam reunidos novamente com o advogado, exigindo contestar o testamento. Eduardo dizia que o pai estava senil, que devia haver outro documento. Camila, sempre fria, ameaçava processo. Leonardo chorava de frustração, mas nenhum deles sabia a verdade. Sebastião saiu da sala com os olhos baixos. Não respondeu às perguntas. Apenas pediu que organizassem uma visita à antiga casa. Precisava ir ao jardim. O advogado hesitou, mas concordou. O novo dono da propriedade, afinal, era ele. A mansão seria reaberta pela primeira vez desde a morte do magnata. E sob o canteiro de rosas brancas, um segredo enterrado décadas atrás começava a exalar. Na manhã seguinte, o portão de ferro da mansão Vidal rangeu após anos fechado. Sebastião entrou sozinho. Nenhum dos filhos quis acompanhá-lo. Havia ressentimento demais no ar e talvez também medo. A casa estava intocada, como se Arlindo ainda estivesse vivo, apenas dormindo no andar de cima. Mas Sebastião não foi ao segundo andar. Seguiu direto pelo caminho de pedras, passando pela fonte seca e o caramanchão coberto de musgo. Seus passos o levaram ao canteiro das rosas brancas, que ele mesmo cuidava há 38 anos. Ali, ajoelhou-se com dificuldade. Os joelhos já não sustentavam tanto peso, mas a culpa, essa ele carregava com força. Passou a mão pela terra, como quem cumprimenta um velho amigo. As flores estavam murchas. Um mau sinal. Sebastião sabia onde começar. Retirou cuidadosamente cada muda, revelando o solo escuro e úmido. Tinha certeza de que ninguém tocava naquele ponto do jardim desde a noite em que Arlindo e ele enterraram Helena. Uma caixa de madeira, selada com pregas enferrujados, estava ali. Ele não a havia enterrado. Arlindo o fizera, dizendo que ninguém devia ver aquilo. Agora, Sebastião sentia que era o momento. Com um esforço tremendo, desenterrou a caixa. Dentro havia fotografias antigas, cartas amareladas e um objeto embrulhado em tecido de linho. Era uma faca, não uma de cozinha, mas uma peça cerimonial com cabo de madrepérola. Estava manchada de sangue seco. Sebastião estremeceu. Aquilo não fazia parte do que ele lembrava. Arlindo dissera que ela havia escorregado, mas então, por que guardar uma faca ensanguentada? Por que esconder algo assim? Sebastião fechou a caixa e a levou para dentro. Sabia que a verdade não poderia ficar enterrada para sempre. Pensou em chamar os advogados, mas hesitou. E se aquilo destruísse de vez o que restava da memória de Helena? E se, de alguma forma, colocasse a culpa nele? Enquanto ponderava, um carro preto parou diante da casa. Eduardo desceu, sozinho, irritado, cuspindo raiva em cada passo. Entrou sem pedir permissão. "Então é verdade", disse ele. "Você está mesmo aqui, dono de tudo. Deve estar se sentindo um rei." Sebastião não respondeu. "Então você quer que a gente aceite isso?", gritou Eduardo. "Um homem que cuidava de grama, que sempre foi pago para ficar calado?" Sebastião encarou o herdeiro, cansado. Então, sem dizer palavra, colocou a caixa de madeira sobre a mesa entre eles e abriu. Eduardo olhou.
Seus olhos se arregalaram ao ver a faca, as fotos, as cartas. O que começou a dizer, mas parou. Seu pai matou sua mãe, disse Sebastião, enfim, e me pediu para esconder isso. Agora a herança é minha, mas o peso também é. Eduardo não respondeu. Apenas saiu cambaleando da sala. Pela primeira vez na vida, ele viu o pai com outros olhos, não como o titã do mercado hoteleiro, mas como um assassino disfarçado de magnata. Camila não foi embora naquela noite. Pela primeira vez desde a morte do pai, ela parecia querer entender o que de fato acontecera na mansão. Sentou-se com Sebastião na biblioteca, entre móveis antigos e o cheiro de mogno envelhecido, e juntos revisaram cada página deixada por Arlindo. Ela lia em silêncio, com a calma de quem buscava mais do que respostas, queria sentido. Sebastião, por outro lado, apenas observava. Não falava, mas em seus olhos havia gratidão. Finalmente, alguém da família aceitava escutar. Entre os documentos, encontraram uma carta nunca enviada, datada de 1987. Era endereçada à própria Helena, mas escrita por Arlindo depois de sua morte. Era uma confissão em forma de lamento. Ele falava da culpa, da perda de controle durante a discussão, do momento em que a empurrou e ela caiu, batendo a cabeça. E, principalmente, de Mirella, a governanta que ele amava em segredo, que havia engravidado e que Helena descobrira pouco antes do acidente. Sebastião lembrou-se bem do dia em que Helena confrontou o marido. A discussão começou no fim da tarde e durou até a noite. Gritos abafados, portas batendo, a estufa com suas vidraças tremendo. E então, silêncio. Um silêncio que doeu mais do que qualquer berro. Mirella desapareceu no dia seguinte. Arlindo disse que a havia mandado de volta ao interior com dinheiro suficiente para viver bem. Mas nunca houve confirmação. Nenhum registro, nenhuma pista. Agora, Camila estava diante de uma nova dor. A possibilidade de ter uma meia-irmã viva em algum lugar. A mulher que foi o estopim de tudo, mas também uma vítima da tragédia. Ela olhou para Sebastião e perguntou: "Você sabia de tudo isso?" Ele hesitou. Depois, assentiu. Disse que sabia da gravidez, que viu Mirella chorar no jardim dias antes de sumir, que tentou convencer Arlindo a assumir tudo, mas o magnata preferiu o silêncio. Pagou, apagou, escondeu. Camila fechou os olhos por alguns segundos. Quando os abriu, estavam marejados. Nós não éramos uma família, éramos um teatro. Ela não pediu conselhos, apenas decidiu. No dia seguinte, contratou uma equipe de investigadores especializados. Queria encontrar Mirella, queria saber se tinha uma irmã. E mais ainda, queria dividir a herança. Esse dinheiro não é só meu, nem só o seu, nem dos meus irmãos. Ele pertence a todos que sofreram por causa dele. Na semana seguinte, Eduardo e Leonardo entraram com ação judicial para tentar anular o testamento. Argumentaram que o pai não estava em plenas faculdades mentais, que Sebastião havia se aproveitado da velhice, mas não contavam com a aliança entre Camila e o jardineiro, e muito menos com a carta de confissão de Arlindo, agora anexada ao processo. A juíza do caso adiou a decisão final. Precisava analisar os documentos, mas uma coisa já estava clara. A narrativa pública começava a mudar. O jardineiro, antes visto como oportunista, agora era apresentado como o homem que carregou um segredo por amor e lealdade, e Camila como a filha que rompeu o silêncio para fazer justiça. Enquanto isso, nas sombras do passado, a verdade seguia se movendo, porque Mirella ainda não fora encontrada. Mas um novo nome surgiria em breve vindo de um orfanato no interior do Paraná, um nome que faria tudo mudar. Nos dias que se seguiram, o silêncio reinou na mansão dos Vidal. Sebastião não deu entrevistas, não apareceu em público, não assinou papéis, não se aproximou da conta bancária que agora carregava dezenas de milhões. Passava os dias caminhando pelo jardim e as noites sentado na antiga cadeira de balanço de Arlindo, lendo e relendo as cartas encontradas na caixa. Mas o que Sebastião não sabia, ainda, era que Eduardo havia fotografado tudo. Faca, cartas, fotos. E não demorou para a bomba explodir na mídia. Jardineiro acusa magnata de assassinar a esposa e esconder o corpo em seu próprio jardim.
A notícia varreu o país. Repórteres acamparam na frente da mansão. Canais internacionais cobriram o caso. Camila contratou uma equipe de detetives para investigar por conta própria. Leonardo, acuado, desapareceu de vez. O Ministério Público reabriu o caso da morte de Helena Vidal. Policiais cercaram a casa, removeram o canteio por completo e confirmaram o que Sebastião já sabia. Os ossos estavam ali. Mas o que ele não esperava era a surpresa que os forenses encontrariam. O crânio de Helena tinha uma perfuração compatível com a lâmina da faca encontrada e havia traços de sangue de Arlindo na madeira do cabo. O caso, que havia sido encerrado como morte acidental por queda, agora era oficialmente reclassificado como homicídio doloso. E mais, Sebastião foi intimado como cúmplice. Diante do promotor, ele contou tudo. A discussão que ouviu, a ordem de Arlindo, a noite silenciosa em que enterrou o corpo. Admitiu, com voz trêmula, que foi cúmplice por medo, por respeito, por amor à família. Mas também confessou que nunca mais dormiu em paz desde aquele dia. Eu enterrei a verdade junto com ela, disse ele com os olhos marejados. E agora estou pagando o preço. Apesar da confissão, o promotor reconheceu que Sebastião não era o executor. A perícia deixou claro que a lâmina continha impressões digitais apenas de Arlindo. Mas isso não impediu que a opinião pública se voltasse contra o velho jardineiro. Nas redes sociais, foi chamado de traidor, oportunista, covarde. Alguns o defendiam. Diziam que ele era apenas mais uma vítima do poder. Mas a pressão foi tamanha que Sebastião começou a definhar. Recusava comida. Não dormia mais. Repetia para si mesmo que a fortuna era uma maldição. Foi então que Camila bateu à porta. Ela sempre fora a mais enigmática dos irmãos, fria, calculista, distante. Mas agora parecia outra. Entrou na sala sem cerimônia e disse: "Eu li todas as cartas e encontrei a que você escondeu." Sebastião arregalou os olhos. Não sabia do que falava. Aquela onde ele diz por que matou mamãe. Camila tirou um envelope do bolso e o lançou sobre a mesa. Sebastião pegou, hesitante. Era a caligrafia de Arlindo. Helena descobriu sobre Mirella. Eu a amava, mas ela não entenderia. Ela ameaçou me destruir. Eu não tive escolha. Sebastião afundou na cadeira. Mirella, a governanta jovem que trabalhou na casa por apenas 6 meses, que sumiu misteriosamente, que dizem estava grávida. Camila se sentou. Pela primeira vez, os dois compartilharam a dor de uma verdade enterrada. E talvez a chance de recomeçar. O nome era Larissa Campos. Tinha 36 anos, vivia em Londrina e trabalhava como professora de história em uma escola pública. Nunca conhecera os pais biológicos. Foi abandonada ainda bebê na porta de um orfanato com uma carta anônima que dizia apenas: "Cuide dela. Seu pai é poderoso, mas não pode sabê-la viva." Durante anos, Larissa se questionou sobre sua origem, mas com o tempo cansou de procurar respostas. Criou raízes, estudou, formou-se, seguiu a vida, até que um dia recebeu uma ligação de um detetive chamado Elias, contratado por Camila Vidal. Ele pediu um encontro com urgência. Mostrou fotos, documentos, registros médicos que ligavam Mirella a ela. Larissa ficou em choque. Nunca ouvira aquele nome, mas tudo parecia se encaixar. DNA, relatos de funcionários antigos da mansão, o desaparecimento repentino da mãe. A história era absurda demais para ser mentira. Em poucas semanas, o teste genético foi feito e o resultado era inegável. Larissa era filha de Arlindo Vidal. A notícia caiu como uma bomba no processo judicial. O testamento de Arlindo não mencionava Mirella, nem descendentes ocultos. Mas a revelação de Larissa reconfigurava tudo. O advogado da família Vidal, agora representando também os interesses de Camila e Sebastião, reuniu-se com Larissa em São Paulo. Ela estava assustada, mas firme. Tinha crescido sem nada.
Agora diziam que era herdeira de uma fortuna, mas, mais do que dinheiro, o que a consumia era o passado. O que a mãe sofrera, o que Arlindo escolhera esconder. Sebastião foi o único que a esperou no portão da mansão. Quando Larissa chegou, ele não disse palavra, apenas a abraçou. Era como se abraçasse Helena, Mirella e todas as culpas da vida. Naquela noite, os dois caminharam juntos pelo jardim. Pararam diante do antigo canteiro de rosas brancas. Ele contou tudo, detalhe por detalhe. Larissa escutou sem interromper. Quando ele terminou, ela apenas disse: "Obrigada por não ter enterrado minha história junto com a dela." No dia seguinte, Camila anunciou publicamente: "Minha irmã foi encontrada, e com ela um novo capítulo da nossa família começa." Eduardo e Leonardo reagiram com fúria. Acusaram Camila de traição, chamaram Larissa de oportunista. Mas o povo estava do lado da verdade. A imagem pública dos irmãos foi arruinada. Eles perderam contratos, patrocínios, apoio empresarial. Com a nova configuração, o testamento manteve-se válido, mas com um adendo, feito por Camila e aceito por Sebastião, Larissa teria metade de tudo. A outra metade seria dividida entre Sebastião e uma fundação que cuidaria de mulheres em situação de risco. Uma promessa feita por Camila, em nome de Mirella. Sebastião recusou. Disse que não queria fortuna, que queria paz. Mas Camila insistiu, disse que era mais do que dinheiro, era reparação. Na semana seguinte, Sebastião deixou a mansão. Pegou apenas uma mochila e foi embora, antes do amanhecer. Deixou um bilhete para Larissa. "Você não precisa carregar o peso que sua mãe levou. Viva diferente, e quando passar pelo jardim, lembre-se, cada flor é uma história. A sua agora pode florescer." Sebastião sumiu sem deixar endereço. Comprou uma pequena chácara no interior de Minas, onde passou a cultivar hortênsias e escrever suas memórias à mão. Não tinha computador nem telefone. Queria silêncio, queria tempo. E, acima de tudo, queria esquecer o som abafado da terra sendo remexida naquela noite distante. Camila assumiu o controle do Império Vidal. Reestruturou a administração, demitiu os executivos corruptos que o pai protegera por anos, dissolveu os contratos que sangravam a empresa. Pela primeira vez, a Vidal Hotéis operava com um novo propósito: financiar projetos sociais nas comunidades em que atuava. Cada hotel passou a ter uma ala voltada à capacitação de jovens carentes em hospitalidade, línguas e turismo. O império do pai finalmente servia a algo além do ego. Larissa, por sua vez, recusou os luxos que a nova condição lhe permitia, continuou lecionando, embora agora dividisse seu tempo entre as aulas e a fundação criada por Camila, batizada de Instituto Mirella. Ela se tornou símbolo de reconstrução, não por carregar um sobrenome famoso, mas por mostrar que identidade não se mede em contas bancárias, e sim naquilo que fazemos com a dor que herdamos. O Instituto Mirella cresceu rápido. Em um ano, já havia aberto 3 casas de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica. Em cada uma delas havia um jardim, e em cada jardim, rosas brancas, como as que cobriram o segredo por tantos anos. Leonardo caiu no ostracismo. Tentou lançar um livro contando sua versão da história, mas foi ridicularizado. Eduardo se envolveu em fraudes fiscais e hoje responde a diversos processos. Ambos vivem com a parte que conseguiram proteger antes da virada: imóveis e ações congeladas. Dinheiro, mas sem nome. Riqueza, mas sem respeito. E então, em um sábado de sol fraco, 3 anos após a leitura do testamento, Sebastião apareceu na inauguração da 4ª casa do Instituto Mirella. Chegou sozinho, de chapéu de palha e camisa simples. As câmeras o reconheceram, mas ele recusou entrevistas. Caminhou até Larissa, agora à frente do pódio. Ela ouviu, parou sua fala e desceu para abraçá-lo. O auditório inteiro aplaudiu de pé. Naquele instante, o velho jardineiro sorriu. Não era mais o homem que carregava um corpo nas costas, era alguém que ajudara a plantar uma nova verdade. E agora via, enfim, as flores desabrocharem.
Camila, ao microfone, encerrou o evento com palavras simples. O passado tentou nos enterrar, mas esquecem que somos sementes. E naquele dia, sob o sol e entre aplausos, o testamento de Arlindo finalmente encontrou o seu real destino. Não em cofres, não em ações, mas em vidas transformadas. Se você tiver gostado dessa história, deixe seu like no vídeo e inscreva-se no canal Relatos de Vida. Para acompanhar as novas histórias, continue por aqui e assista um dos vídeos que estamos te sugerindo na tela.